Realmente uma grande bênção e um grande privilégio que o Senhor nos concedeu estar na Colômbia nesse final de semana passada. E desde a sexta-feira, na manhã, o irmão Miguel teve a reunião de ministros, porque no sábado teria uma atividade da For Life e iam estar lá nessa atividade que iam ter, e na manhã da sexta-feira tiveram essa reunião de ministros, a qual foi de grande bênção, e puseram as palavras que foram faladas aqui. E depois, na noite, na atividade da noite, a atividade que tiveram ali foi uma atividade muito formosa. E eu enviei também o estudo. E no sábado, na reunião que tiveram, e no domingo, já desde a sexta-feira, já na tarde da sexta-feira, já tinham pessoas chegando ao local da atividade. Porque foi um lugar que alugaram. O local era como uma tenda, uma carpa, onde realizavam eventos. E do lado tinha outras tendas menores e tinham pessoas aí também. Mas estava bem perto da estrada. E 2 ou 3 quadras mais lá tinham os terrenos de estacionamento que as pessoas que iam a esse lugar nas atividades, nas diferentes atividades que tinha terreno que alugavam. E então alugaram esses terrenos e separaram para ser parte do evento. Tiveram que ter esses lugares também. E desde esse dia, fazendo a fila para entrar nesses terrenos, e não ao local onde seria a atividade, mas nos terrenos que já tinha sido falado que aí as pessoas chegariam, porque no local da reunião não tinha como fazer a fila, porque o espaço era pequeno, em seguida estava a estrada e era uma pista principal, ou seja, que essas pessoas que iam chegando não iam ter onde estar. Então, alugaram o terreno e também tiveram que fazer fila para entrar no terreno, até que abrisse. E desde a sexta-feira na tarde, pessoas chegando, durante todo o sábado também. Depois o Ivan mandou me perguntar, olha, as pessoas que estão desde a sexta-feira, como vamos fazer para dar a prioridade a elas entrarem primeiro? Porque os que chegaram, terminou de chegar, como vamos fazer? Porque já não tinha como fazer fila mais, já iam entrando. Como vão chegar a um lugar que não foi aberto ainda? E aí não tem fila e uns começam a dizer, eu cheguei primeiro, esse chegou depois. Bom, eu vou atrás do que está de óculos, eu vou atrás do que está com a touca. Imagina, no meio de tantas pessoas, a pessoa vai falar atrás de quem vou. Aí disse, o que podemos fazer porque estão chegando muita gente e todos estão entrando. E não sabemos quem chegou primeiro, quem chegou depois. E não é justo que alguém chegue na manhã do domingo e vá ocupar o salão, e esses que chegaram desde a sexta-feira. Então ele já tinha preparado um rolinho desse de tickets com o número, pelo menos com isso a pessoa viu o número que foi feito para entrar e colocar um pouco de ordem aí nesse lugar. Nos outros locais que a igreja é nossa, em nossos locais próprios, não tem essa dificuldade.
Porque, como lá em Villahermosa, começaram a fazer a fila e tudo, e aí disse, abre o salão, e aí automaticamente já não necessitava os tiquezinhos, porque aí já vão chegando e vão entrando. Já pode abrir bem antes o salão. E já podem ir assentando à medida que vão chegando. Mas nesse caso não tinha forma, não tinha jeito de controlar os que iam entrar primeiro. Por isso usaram esses números, que funcionou. Vejam que, de uma forma simples, por uma necessidade. Por uma necessidade já vai chegando a uma parte que vai acontecer algo. Que se você observar, na visão da carpa tem um momento que se vê que ali foram repartidos os cartões de oração, mas vejam, isso aí já é para certo trabalho dessa terceira etapa. Mas vejam como começou. Qualquer um poderá dizer, olha, está repartindo tickets, e podem falar outras coisas. Mas vejam, por causa de uma necessidade, teve que fazer isso. E o povo já vai se familiarizando, acostumando, já vai aprendendo como lidar com essas coisas. As coisas começam assim de uma forma simples. Eu estava pensando para transmitir ao vivo, mas ninguém sabia como fazer. Ah, sim, depois você nos ensina a forma de fazer. Aí teve bastante controle, vamos dizer, a ordem, para que as pessoas que fossem chegando tivessem esse lugar. Alguém nos enviava e dizia, olha, já entrou 3.000 e pouco. Depois outro disse 4.000 e pouco. E vejam, outro 6.965. Outro disse 6.965. Ou seja, isso ajudou bastante para controlar a chegada, porque chegava na sexta-feira, como disse, no sábado pela manhã, e depois fosse ficar de fora, não tivesse lugar. Então, nessa parte funcionou. Essa forma sim funcionou. E como lhes disse, nos locais que o salão é nosso, então aí se abre. Pode abrir, desde que as pessoas começam a chegar, já pode abrir o salão para que entrem, já vão assentando da frente para trás e já vão ocupando o seu lugar. No domingo, já de madrugada, me enviavam áudio, vídeos. No estacionamento, já pela manhã, ainda não tinham aberto o salão. Ou seja, esse lugar ia ser aberto às 6 da manhã. E para controlar todas essas pessoas no momento que abrisse, abria de uma vez e já tinha mais de 7.000 pessoas ali. Como você vai controlar todas essas pessoas entrando? Ou seja, ter o número, então, já tinha uma ordem. O de 6.000 e pouco não ia adiantar na frente do de 3.000, o que estava com o número 3.000. Mas tudo foi muito bem. Uma e outra coisinha sempre acontece nessas atividades assim. Mas quando você percebe a bênção tão grande que teve, é a coisinha insignificante, essas coisas. Que não é algo que depois possamos estar pensando nisto, mas bem, tudo isso é apagado pela bênção tão grande
que houve nessa atividade ali do domingo, onde Deus nos deu ali muitas palavras. Martim Franco foi um dos que me dizia, olha, nessa noite eu não dormi. E não senti sono durante toda a atividade. Não senti cansaço de nada. Um ambiente tão formoso e uma unção tão grande que não me deu sono. E não dormi na noite. E estava como se tivesse dormido. E muitos assim também que não dormiram naquela noite, preparando tudo. Já subiram o vídeo? O resumo ficou bonito, onde é visto aí a parte onde chegamos de madrugada e onde os irmãos estavam, e para compartilhar com eles uns momentinhos aí. Fazia frio, mas frio. Eu estava com o microfone e quando eu ia entregar o microfone quase não soltava da mão, frio. Eu não coloquei luva nas mãos, não usei luvas e estava bem frio. Muitos me escreviam às 2 ou 3 da manhã e diziam, irmão, aqui está fazendo um frio insuportável, mas estou aqui esperando a bênção. E a noite toda eu olhando e dizia, vamos, eu já queria ir para lá. E tivemos esse companheirismo ali de madrugadinha. Já chegamos às 5, um pouquinho antes, certo? 4:30 por aí. Para depois, graças a Deus, abrir o salão. Que hora? Já era quase às 6, a hora que falaram, talvez um pouquinho antes. E tudo foi muito bem ordenado e tudo. Verdadeiramente, vimos a unção de Deus ali no meio daquela atividade, onde Deus nos falou muitas coisas importantes ali. E um milagre tão grande que Deus está realizando nesse tempo é a revelação. O que Deus está realizando é o maior que aconteceu nesse planeta Terra. Somente os escolhidos de Deus estão vendo esse milagre. O milagre da palavra, da revelação. Não tem milagre que aproxime nem sequer um pouquinho a esse milagre tão grande, que é o milagre da revelação. Ven ustedes, en el tiempo de Jesús, cuando vocês vejam no tempo de Jesus, e quando tinha multidão assim, ele os assentou, assim, grupo de 50 em 50. Ele tinha forma dele para manter o grupo organizado. Os assenta em grupo de 50 em 50. Ou seja, ele tinha o estilo dele, a forma dele, a maneira dele. Aqui nós procuramos a nossa forma desse tempo, atualizada. E tudo isso tem um significado muito grande também. Agora, quando a gente vê o cumprimento das Escrituras e conversamos assim e meditamos no que Deus realizou, e vemos cada etapa cumprindo, e vemos esse avivamento crescendo, e o povo vai sendo avivado, o qual estava esperando esse avivamento. Isso nos enche de regozijo, de alegria, saber que Deus está cumprindo sua promessa. E ele não é tardo para cumprir o que prometeu. Tem uma escritura que fala disto. Ou seja, vejam que o que o reverendo William Branham falou é o que estamos vendo se cumprindo, sendo materializado. Ele viu uma atividade, vamos dizer, já quase no final. Quase no final ele foi permitido ir a essa atividade, mesmo que de lá para cá já se vê, mas Deus o levou especificamente a esse lugar
e quis que ele falasse o que ele viu, ou seja, para que ficasse como um testemunho para todo el cristianismo para todo o cristianismo iba a estar Dios obrando en una gran de que carpa no fim do tempo Deus ia estar trabalhando em uma grande capa catedral e ia estar realizando uma obra. nadie puede decir, ahora nadie puede decir Agora ninguém pode dizer que isso é uma invenção de fulano ou de que cicrano, se está colocando una carpa y que quiera que está construindo uma llevar a cabo capa una labor, e quer realizar um trabalho, sino que está basada en las escrituras y en la senão que está baseado nas escrituras e nas visões do reverendo William Branham, ou seja, que é algo bíblico. y mientras se va acercando ese tiempo, E enquanto esse tempo vai aproximando, los escogidos de Dios viendo todas las etapas os escolhidos de Deus vão vendo todas as etapas e sendo bem-aventurados de estar em todas elas, até chegar a essa el reverendo William Branham que o reverendo William Branham viu. culminará, Tudo culminará, es decir, en esa actividad. tudo culminará nessa atividade e não se sabe se depois tem algumas mais, Ellos bajarán porque depois eles desceram. y vean el ángel cuando le está mostrando eso al hermano Branham. Veja, quando o anjo está mostrando isso ao irmão Branham, Él sabía ele sabia todo lo que se estaba llevando a cabo Ele sabia tudo o que estava sendo realizado nesse quartinho. y él le decía, mira ahora, E ele dizia, olha agora. ¿por qué allí? E dizia, mas por que ali? Que aunque en la sexta dimensión se Ou seja, conoce que todo, mesmo que na sexta dimensão que hablé que dice você conhece Abraham, tudo, lembra de uma mensagem hablando de lo de Abraham, que falei, falando de Abraão, o pai da fé, cuando dice el hombre rico quando o homem rico que mandara disse que a Lázaro enviasse a Lázaro con su dedo mojado en com o seu dedo molhado com água, e depois disse, então o envia a meus irmãos, a minha família, para que crean y no pasen, no vengan aquí. para que creiam e não venham para Ahí en cá. la sexta, en el paraíso, Aí foi se que ele sabía disse todo, que ahí lá na sí. sexta, no paraíso, você sabia tudo, algo Después assim. lo ponemos ahí en el estudio para Depois vamos refrescar la colocar aí no memoria de eso. estudo para refrescar a memória Que en quanto a este isso. caso, Mas vejam que nesse caso, aún los de la sexta dimensión mesmo os da sexta dimensão conocen não lo conhecem que hay dentro. o mistério que tem aí dentro. Él mismo se preguntó por qué ahí. Ele mesmo se perguntou por que aí. Ahora miren ese misterio. Agora vejam esse el cual mistério, en el cielo, cuando fue abierto o qual el séptimo no sello, céu, silencio, quando foi aberto o sétimo selo, houve silêncio no céu. esas personas que están ahí, Essas pessoas que estão aí, todavía, aún con esa apertura, ainda, mesmo com essa abertura, conocían, ainda não conheciam esse mistério. mientras se estuviera cumpliendo en la tierra, ellos iban teniendo ese conocimiento. E, à medida que fosse cumprindo na terra, El edificio no estaba- aí iam obtendo o conhecimento. Esto lo hacemos así en vivo, si no tiene problema. Ahí el sol no nos da para acá. Ahí. Ahora sí. Y fíjense que él allí E observa que ali, vio ele todo viu lo que estava passando, ou seja, la parte tudo o que estava de afuera, acontecendo, ou seja, a vio el parte de resultado, fora, viu o resultado. enferma, Pessoas doentes entrando e saindo curadas. no conocía qué era lo que estava ocorrendo aí dentro. Mas não sabia, não conhecia o que estava acontecendo ali dentro, quem estava Él ministrando. vio la columna de fuego Ele reposar, viu a coluna de fogo y vean que Dios no lo dejó pousar. hasta ahí. E veja que Deus Él lo llevó não para deixou ver até aí. dónde la columna de fuego Ele había levou ele para ver onde a coluna de fogo tinha pousado. O sea, ¿quién le mostró todo eso? Ou seja, quem mostrou tudo isso a ele? O anjo. Consiguiente, las personas que en este tiempo final Consequentemente, nesse tempo final, as pessoas que estão está vendo llevando a cabo, o que Deus está los realizando escogidos que están siendo preparados são os para la escolhidos transformación y rápido, que estão sendo preparados para a transformação e rápido. revelación, Por revelação, conocidos y están viendo eles conheceram, têm conhecido e estão vendo o que o Senhor prometeu, que em uma grande carpa catedral ele ia se manifestar. el que está mostrándole E o que está
mostrando ao Todo lo povo. que está pasando es el ángel. Tudo o que está acontecendo é o anjo. Así como le estaba mostrando al hermano Branham, Assim como ele estava mostrando ao todo irmão lo que estaba Branham, pasando allí, tudo o que estava acontecendo ali, el ángel del pacto, la columna de fuego, o anjo do Espíritu pacto, a Santo, coluna de es fogo, o la Espírito que está Santo, llevando a cabo la é obra, a que está realizando a y es la que obra está revelando al pueblo e é a que está revelando ao esa fe povo de rapto, essa fé do esa rapto, revelación essa del revelação sello, do sétimo selo, así como obró a través del hermano Branham assim la como primera y segunda trabalhou etapa. através do irmão Branham a primeira e segunda etapa. Por eso es que muchos al final Assim que no final, será el muitos, lloro y el lamento, no final, verá o choro e a lamentação se darán cuenta de muitos, porque vão perceber que esa obra que se estaba llevando a cabo que essa obra que era la estava obra sendo realizada del ángel del pilar de fuego, de la era columna de a fuego, obra do anjo, do pilar de fogo, da coluna de fogo. y va a ser el lloro y el lamento tan grande Esse será tão grande o choro e a lamentação. que para algunas personas, Vejam que para algumas pessoas, no sé si eso lo llegamos a hablar não sei se chegamos a falar isso, en alguna plática, de cómo es que la muerte não sei se falamos isso em alguma en la gran conversa, tribulación va a de huir de como ellos. na grande tribulação a morte vai fugir deles. Foi tocado por cima. Y hay un montón de anotaciones que hay allí. E que tem tengo para monte de anotações sobre que todo tenho ali eso. para ampliar tudo isso, porque observa, Algunos van a buscarla alguns vão y no la van a hallar. buscá-la, vão procurá-la, mas não vão encontrá-la. Otros la van a hallar. Outros a encontrará. Ahora, lo que Dios está cumpliendo en este tiempo. Agora, es algo o que tan Deus está grande cumprindo nesse tempo é algo tão e tão grande una grandeza al Dios que mostrarla, a própria la muestra grandeza, en simplicidad. ao Deus mostrar a grandeza, Ele mostra em simplicidade. Estamos a punto de E estamos a ponto llegar a una etapa de chegar a uma etapa de una vindicación mundial de uma vindicação mundial, en donde se estará mostrando onde estará sendo mostrado que Dios está en medio de su pueblo, obrando. que Deus está trabalhando no meio do seu La povo. boca de los críticos será cerrada. E a boca dos críticos será fechada. Pero Dios no puede adelantar nada Mas Deus não pode adiantar hasta nada que se sigan manifestando esos espíritus, até que, enquanto esse espírito continua se manifestando, como saben que queda poco tiempo, os quais, como sabem que lhes resta pouco tempo, o diabo sabe. que necesitan instrumentos para E obrar, esses lograr espíritos que necessitam de instrumento para trabalhar usan a também personas sabem para tener esas últimas manifestaciones, e usam pessoas para ter essas últimas manifestações. E como o diabo é tão porque es estúpido, morón. porque Él sabe é estúpido que le queda poco tiempo. e ele sabe que lhe resta pouco tempo. E, Va a tratar de consequentemente, hacer su obra final vai tratar de fazer a sua obra máxima final expresión. em sua expressão Todo máxima. lo que él pueda usar para Tudo que ele atacar possa la obra usar de Dios, lo va a usar. para atacar a obra de Deus, ele vai usar. Allá usó al sumo pontífice y a los fariseos y todos Lá ellos. usou o sumo pontífice, os Y fariseus usó e en todos su eles. máxima expresión allí, E os usou crucificando a em sua máxima expressão, crucificando ali a Mire, ya Jesus. hubiese tenido ese pueblo la Vejam, se lá houvesse tido, tecnología que tendríamos se ahora, aquele povo lá tivesse tido a tecnologia que temos ahí agora, hubiésemos visto en la historia então agora todo lo que los discípulos de veríamos na Jesús história tudo que os discípulos com certeza postariam, y eles com Jesus ali, luego de la cena postariam depois da ceia, subirían ahí esa com última certeza subiria cena, y de seguro essa última ceia grabarían e com a Judas certeza Iscariote saliendo gravariam Judas Iscariote saindo pela porta y estuvieran con el conocimiento de quién era, e estariam com o conhecimento de quem era.
Mas pelo outro lado também teríamos visto Judas postando e falando: olha isso aí, você acha que é tal coisa, olha o que está fazendo aqui, o que está fazendo lá. E os demais seguidores de Judas também, porque esse número continuou aumentando. E outro dizia: olha tal coisa, olha que ele disse que ia fazer, e olha, ele está fazendo desta forma. E todos então se inteirariam do que Jesus estava fazendo com aquele grande movimento, o qual, quando já ia entrar a essa parte em que iam prendê-lo, essa algazarra deles também, enquanto Jesus e seus discípulos tinham um avivamento ali, e Judas com os seus seguidores e com todos os demais grupos tinham outro avivamento. Um avivamento os levaria a obter todas as bênçãos contidas na obra que aquele homem estava realizando e que depois ia ter a sua parte culminante na cruz. Outros tinham um avivamento para ir ao inferno, cada um no seu próprio avivamento. Uns em prol e a favor do programa divino, e outros zombando, criticando e falando contra o que Deus estava realizando. A terceira etapa é para todos os grupos. Consequentemente, em cada uma das etapas, sempre vai encontrar esses grupos. Sempre será encontrado esses grupos. E ele falava, sempre tem que falar dos 3 grupos, porque a terceira etapa impacta os 3 grupos. E dentro da parte que está para se abrir para o mundo denominacional, dentro da igreja, está acontecendo essa separação, essa segregação, na qual Deus não pode derramar as bênçãos contidas nessa terceira etapa, o que vai acontecer em certo tempo, enquanto os incrédulos não saírem. Isso está sendo realizado hoje. Portanto, todos os grupos são vistos mostrado em cada atividade. Você vê que Deus aparece realizando algo e você procura que em seguida, no momentinho, o diabo já sai zombando e também fazendo o seu trabalho. E uma das pessoas que podia dizer, que entende, olha, por que foi uma bênção tão grande, as pessoas continuam te mandando que fizeram isso, aquilo, mas também mostra que criticaram aqui, zombaram aqui, fizeram tal coisa, deixa eles, não tem problema. Tudo isso é uma vindicação de que o que o irmão Branham falou, e o irmão William também, disse que viriam os zombadores, ou você pensava que os zombadores seriam de fora? São de dentro. Os que vocês verem nas redes sociais, acusando, zombando, isso é o mesmo que o Judas Iscariote teria feito naquele tempo, postando com aquele grupo. Agora, aqueles espíritos usam outros véus de carne, outros personagens, mas são os mesmos espíritos. Ou seja, que vão se identificando. Esses grupos vão se identificando. Veja uma atividade tão formosa, um avivamento mundial, que foi realizado ontem, como as outras, no domingo, e como as outras atividades que tivemos. Você vê um grande avivamento, e pelo outro lado você vê o inimigo também dando falsos testemunhos e inventando coisas e interpretando coisas pelo outro lado. Recordem que um foi embora e ficaram 11.
tudo isso foi falado. Mas esse grupo continuou crescendo e continuou crescendo. E naquele tempo continuaram postando tudo que Jesus e seus discípulos estavam fazendo. Por quê? Porque tinha ido embora um que sabia como as coisas se moviam e sabia as coisas das Escrituras. Teve um momento que o irmão William disse que iam dizer, não é assim. Eu não sei qual mensagem foi, mas ele disse, vão dizer, não é assim. O irmão William disse a Júlio, quando tudo isso começar, vão dizer que não é assim. Quem vai dizer que não é? Não são os de fora, os próprios de dentro que se foram. Porque, vejam, para começar toda essa etapa, Deus não ia começar essa etapa com incrédulos e zombadores dentro. Faça o trabalho fora da minha casa, não façam aqui dentro. Aí que está a chicotada para botar para fora todos que estavam vendendo ali no templo. Veja, teve uma limpeza na casa, ou seja, limpamos a casa, tiramos tudo isso para fora, para Deus começar esse trabalho, esse avivamento, nessa escala que já tinha começado e está continuando, quanto à revelação da palavra. Mas todas as etapas e todas as fases vão entrelaçando, as que estão contidas nessa terceira etapa. Mas para chegar a esse nível, onde será vindicado quem está realizando tudo, não vai ser no início, porque senão teríamos eles metido aqui dentro e novamente iam roubar as câmeras, porque gostam de roubar a cena, melhor dizendo, querem ser os protagonistas. E quantas coisas mais, mas vocês sabem, Deus sabe que espírito cada pessoa tem. Uma vez o irmão Miguel disse, você pode ser o mais esperto do mundo e tentar fazer as coisas mais escondidas possível, mas você não vai esconder de Deus. Ou seja, Deus conhece o coração, Ele sabe. E veja como Ele conhece e sabe a forma para tirá-los do grupo. Agora vejam que em cada avivamento tem uns resultados onde pode ser visto esses grupos se manifestando. E ali podemos ver que quando o grupo de escolhidos de Deus se manifesta, você os vê com esse gozo e essa alegria e esse regozijo. E pelo outro lado, vê o outro grupo, aqui falamos, mordidos com raiva. E como não são parte do avivamento, fazem, desfazem e falam um montão de coisa. Mas recordem que cada um vai trabalhar e está trabalhando para o que vai receber. Na madrugada o irmão me escreveu, irmão, veja o que colocaram aqui, veja o que colocaram aqui. Irmão, recorde que estão trabalhando para o que vão receber. Deixa eles. Pelo contrário, você tem que ficar alegre e feliz. E ele disse, como ficar feliz? Porque as Escrituras estão cumprindo. É o cumprimento das Escrituras. Tudo está se cumprindo ao pé da letra, tal como foi profetizado. Que teria um avivamento final e que teria, no final também teriam escarnecedores, zombadores, tinham que aparecer de alguma forma. E aí você vê a eles. E agora podem dizer, não, é que agora coloca até os nomes aí. Vejam, como a quarta dimensão, Deus a usa desta forma. Fica gravado até os nomes dos que estão contra. São colocados aí os nomes e são riscados do livro da vida.
preferem estar escritos nos livros terrenos e ser tirados do livro da vida. Porque uma pessoa assim não está escrita, jamais está escrita no livro da vida do Cordeiro. Agora vejam que essas coroas não se perdem. A de Judas, observa, Judas estava escrito no livro da vida. E a coroa dele foi colocada em um que estava escrito no livro da vida do Cordeiro, Paulo. E você fala, mas como um que estava escrito no livro da vida tinha uma coroa de apóstolo e um que estava escrito no livro da vida do Cordeiro não tinha essa coroa? Como é possível isso? Agora vejam que haverão muitas surpresas, terão muitas surpresas nesse tempo final, as quais Deus não está olhando que seja ministro e que seja uma pessoa importante, que fez um trabalho grande no ministério do irmão Branham ou no ministério do nosso irmão William. Não, eu fui o que mais colaborei. Ele foi meu amigo pessoal. Vão ter uma tremenda surpresa no final. Procura, veja o que você está fazendo hoje. E é o mesmo que faria no tempo de Jesus, exatamente o mesmo. Agora, veja como Deus está nos mostrando quem é trigo e quem é joio. Vejam o simples. Veja como Deus está cumprindo essa promessa tão simples. Antes se via como que todos eram iguais. Mas, quando chegou o tempo de Deus enviar os anjos ceifeiros, esses ministérios, então aí o povo, junto com o mensageiro, já iam estar percebendo que o que vocês tinham do seu lado era um joio. O joio estava sentado junto com o trigo. Agora, tem um lugar que ele fala das coroas. É um pedacinho aqui, um trechinho aqui de uma mensagem que intitulou Buscando as Bênçãos de Deus. Ele disse, agora recordem que mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, os que lutam pelas bênçãos de Deus as obterá. E sempre terá uma forma que Deus proverá para que a pessoa obtenha essas bênçãos. Porque o que ama a Deus, todas as coisas lhes ajuda para o bem. Na manhã de segunda-feira, de ontem, íamos para o aeroporto e passamos aí, aí onde está Camilo, porque ia assim na estrada para o aeroporto e você desvia um pouquinho, aí já está o salão dele. E no domingo à tarde, íamos, quando voltava da atividade, que era na outra extremidade, que área era? Área norte. Íamos para a área sul, mais ou menos para o sul. E na tarde do domingo nós íamos ir. Mas aconteceu aí um engarrafamento, vamos dizer que eram uns 45 minutos do lugar que estavam. E gastamos 3 horas, mas esse engarrafamento aí era tanto, e carro entrando de toda parte. Assim em Bogotá, quem sabe que é assim. São Paulo também, no México também, que os motoristas aí são... Esse aí qualquer um dirige. E no caminho aconteceu algo. Vejam, saindo da atividade, saímos com umas 5 ou 6 por aí. Às 6, né? Já era quase às 6. Eu disse, bom, vamos chegar às 6h30, 7, vamos passar lá, porque Camila me disse, vai lá para que vejas. Eu disse, vamos passar rapidinho, porque estou indo com a família. E no outro dia já íamos viajar, ou seja, ontem. E fomos, e você vai na frente, ele foi na frente. E prepara tudo, e então eu vou aí, e aí
dou uma prática com vocês, saldo vocês. E ele foi na frente, praticamente, terminando a atividade, Camilo se foi para estar lá. E ele estava nos esperando ali com os irmãos, alguns que já tinham ido rapidinho com ele para estar lá. E quando fomos, então, o engarrafamento, e me começou uma dor de estômago. Eu escrevi para Julián e disse, fala para Camilo que não estou me sentindo muito bem. Eu escrevi para ele porque Julián estava na outra caminhoneta. E disse, fala para Camilo que melhor, eu vou amanhã. Porque não estou sentindo bem do estômago. Meu estômago doía, uma dor estranha. Lembra de uma dor que te falei, Pito, uma vez? E eu dizia, mas Senhor, isso estava já estava resolvido, estranho, e eu meditava e dizia, Senhor, me guia, isso que está acontecendo comigo. E quanto tempo falta? 1h30 ainda no GPS. E a dor aí e a canseira. Eu disse, fala para Camilo que vamos direto para o hotel e que amanhã pela manhã iremos. E quando cancelamos e chegamos às 9 e pouco por aí. Já era quase às 10. Aí até que arrumamos as malas e tudo. E à noite, eu passei a noite aí, que de domingo para segunda, quase não dormi. E já de manhã, me arrumei, me banhei, me arrumei. E quando já íamos no carro para ir a Camilo e depois ir ao aeroporto, eu sentia que não sentia dor nenhuma. E disse, olha, saiu de mim. Eu nem percebi quando a dor sumiu. Veja, sumiu a dor. Chegamos no local e lá Camilo nos mostrou. Eu não tinha ido lá. Ele me mostrou o lugar. E depois o irmão me disse, irmão, eu não pude ir na atividade porque estava de trabalho. E não tive como dizer que eles me liberassem. E eu não tive a oportunidade de escrever para me desculpar. E eu escrevi nessa manhã. E Deus, graças a Deus, Deus me permitiu até te saudar, porque na manhã eu estava aí no lugar de Camilo, e eu pude até te saudar, estendi a mão e você me saudou. E ele me disse, eu não fui na atividade e não pude vê-lo, agora você vem até aqui e me sauda, me cumprimenta. E eu disse, Senhor, tu moveste tudo, se é por esse somente, tu moveste céu e terra para cumprir o desejo daquele irmão. Eu disse, Senhor, e se foi isso o que tu permitiu, com tudo isso, foi isso que tu permitiu por causa dessa pessoa? Então, obrigado, Senhor, porque fizeste assim. Vocês vejam, Deus pode mover desde um até um montão de pessoas. Ou seja, todo escolhido de Deus é tão valoroso para Deus que Ele pode mover céu e terra por sua causa. Ele fará tudo o que tem que fazer. Poderá descer 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 anjos para te ajudar em algo que você está pedindo e desejando. Deus faz. Veja se você é tão valoroso para Deus. E ali Deus nos deu uma bênção tão grande. E ali tivemos que cortar algo, não sei se vocês perceberam. Eu disse, tira isso, mas está gravado aí o que falamos aí. De certas coisinhas. E tudo isso Deus permite ser gravado para que depois, mais adiante, seja colocado. E assim o inimigo não estorve o que Deus está realizando. Mas vejam, tudo em simplicidade.
Tivemos uma atividade onde vimos ali a glória de Deus sendo manifestada, o tempo se foi voando, e como Deus nos deu tanta palavra, e como nos mostrou que esse mesmo anjo, o qual é o sétimo selo para a igreja, a vinda do Senhor é para Israel é a sétima trombeta. Moisés e Elias. Esse mensageiro a Israel é o mesmo que a igreja tem nesse tempo. Que ali Deus nos mostrou, vejam, que a igreja é a que o recebe, o conhece, é da família, mas quando eles vierem, também verão que é da família também. Ou seja, é parte deles como também da igreja noiva. Assim que vamos ir vendo como Deus vai estar cumprindo tudo que Ele prometeu e foi mostrado ao reverendo William Branham, do qual somos parte dessa trajetória que dia a dia está sendo realizada. E essa história que está cumprindo, essa história está sendo manifestada enquanto vai cumprindo e já vai ficando na história. A parte de Deus em seu programa, com os escolhidos, mas também a história desses espíritos do diabo da quinta dimensão também vão fazendo história. Também vão ficando escritos na história. Todos esses zombadores com nome e sobrenome. E ainda o que falta. Ou seja, que vocês não ficam surpresos do que esses espíritos do diabo são capazes, usando as pessoas modernas desse tempo. E para completar, pessoas que você e eu conhecemos. Porque conhece o que Deus tinha falado. De uma manifestação de Deus no fim do tempo, mas como não são dos escolhidos que vão ser transformados, então o diabo os usa conforme o seu gosto e vontade. Tudo isso vocês sempre verão que vão falar em conversa, ou em estudo, ou em mensagem. Toda forma que a terceira etapa fale nesse tempo final, vai estar identificando esses grupos, porque a terceira etapa é para todos os grupos sendo impactados. Agora, isso das coroas, já para finalizar, vejam essa última partezinha aqui, onde nessa mesma mensagem diz, um pouquinho mais adiante diz, e quando uma pessoa despreza uma bênção, terá outra pessoa que a vai agarrar, ou irá substituir, e vai receber essa bênção. Assim que nunca deixe que as bênçãos que Deus tem para vocês, Deus as vá dar a outras pessoas. Porque nenhuma pessoa poderá se perder. Mas uma pessoa poderá perder a bênção de Deus se a desprezar, se não a apreciar, se não a amar e se não fizer um bom uso dessa bênção. Ou seja, porque você tem uma bênção, uma posição ou algo, você não vai usar como você queira. E essa bênção, veja, não se perderá. Quem perde a bênção é a pessoa. E nesse tempo, tem pessoas que estão recebendo essa bênção, essas bênçãos que pessoas desprezaram. E terão muita surpresa, haverão muitas surpresas. E no final, quando a pessoa chegar, será rejeitada. Não porque tenha feito certas coisas e venha com a sua história. Ah, eu fiz tudo isso, olha, eu fiz tudo isso, eu fiz isso, isto. Eu estive aqui desde o início. Eu estive aqui assim, assim. Aham. Essa é a prova sua, nesse caso. Agora, eu tenho essa outra prova por aqui. Qual foi a sua atitude? Quando eu estava realizando, cumprindo a minha vinda.
Tú trabajaste conmigo. Você Sí, trabalhou yo me comigo? recuerdo. Sim, eu me lembro. Pero cuando yo estuve manifestado aquí, Mas quando eu estive rechazaste. manifestado aqui, você me o sea, rejeitou. no te puedo tomar eso como una prueba. Ou seja, não pode usar Porque al isso final, como uma prova, Tú me vendiste. porque no final rechazaste. você me vendeu, você me Tendrás rejeitou. muchas sorpresas en este tiempo Terão final. muitas surpresas nesse tempo final. Ah, eso está bueno. Isso Esa está fue la bem. que él habló en Revelación capítulo 4. Essa foi a que ele falou em Revelação Quando eu capítulo vengo outra 4. vez, Quando eu vier novamente, porque en el avión, porque ahí no avião estuve escribiendo y eu estive de escrevendo momento, e de Dios me dio momento un tema Deus me deu um tema que yo le dije a que eu otro disse, que fue pasaste al frente para ir al baño eu y le dije, mira, el tema que disse, tengo olha, aquí olha o tema que eu tenho aqui, comienza por la casa de Dios. o juízo começa pela casa de Y Deus. me mandaste lo habíamos leído E me en enviaste, un estudio, pero tínhamos lido em um Jota estudo, siguió mas meditando y me dice, mira, pensando en Jota el tema, continuou meditando e disse, veio à olha, mente pensando no este- tema, me veio à mente esse un extrato mensaje del hermano Branham, de uma mensagem do irmão Branham, que es Revelación capítulo 4, que é Revelação donde capítulo dice, cuando 4, Dios venga otra vez, que diz, cuando quando Jesús Deus venga vier otra vez, novamente, quando Jesus se vier sorprenderás de novamente, esa mujer lavandera allí vai atrás se en el surpreender callejón, daquela mulher lavadeira ali te no beco. sorprenderás de ese tipo que Vai no ficar dice nada. surpreso daquele tipo Guarda que não sus falou secretos nada. en él mismo, Guarda ante seu Dios, segredo humilde, nele mesmo, te sorprenderás. caminhando perante Deus Eu humilde, prediquei não hace muito te dos surpreenderás. Eu preguei não faz surpresas tempo em dos juízo. juízos e a surpresa no No juízo, será no sorpresa julgamento. ver al- Não ver vai al ser uma contrabandista surpresa que ver corre allí. um Él contrabandista sabe que ele de vai, seguro. uísque ali, ele vai para lá com certeza. Não vai ser surpresa ver o mentiroso, o adúltero, todos eles ali. Mas a surpresa será, a decepção será E serão que devueltos. esses que acreditam que irão e Esos que dijeron, bueno, espera um serão minuto, enviados mi e madre não irão. pertenece a esta iglesia, mi Você padre poderá pertenece a dizer, esta não, iglesia, mi espera um abuelito, minuto, mi minha mãe abuelita. pertence a essa igreja, meu avô E pertence a essa sido igreja, miembro meu allí pai, toda meu mi vida, avô, e eu tenho sido apartados membro de mim, ali toda a minha obradores de vida. iniquidade, Apartai-vos nem de os mim, conozco. praticantes da iniquidade, nem os No conheço. sé de qué edad son, porque vean los que se han quedado abajo, Vejam, que creen que están não arriba. sei de onde são, porque Eso es vejam lo os que que se creen. ficaram embaixo, pensam que estão Eso em es lo que se cima. creen ellos. Isso é o que eles acreditam. Están más abajo E estão mais embaixo que muchos, do que aún muitos, de esa misma edad. até mesmo desta própria era, porque El diablo ha estado usando y vejam, seguirá usando são os que o más diabo está usando e continuará os usando mais e mais. São os mais perto e os que os que têm mais conhecimento desse tempo. E o diabo vai usar essas pessoas para cumprir o que foi falado e profetizado, de que haveriam imitadores, personificadores, criticadores, escarnecedores e todas essas coisas que correspondem a esses grupos. Assim que o juízo começa é na casa. E observa que antes do julgamento, antes do juízo, sempre vem uma advertência. Deus é justo. E para receber uma bênção, sempre tem algo que a pessoa tem que dar. Vejam, para a primeira vinda do Senhor, teve arrependimento para recebê-lo. Arrependidos de coração e recebê-lo. Vejam, uma das coisas que tinha que ter. Agora vejam que para a bênção de Deus nesse tempo final, esse ciclo volta novamente esse ciclo de arrependimento. Assim que algo está se movendo no programa divino, do qual falamos algo no domingo, a pessoa quer receber cura, procura que Deus a cure tanto espiritualmente, porque tem enfermidades espirituais como físicas. Mas veja, tudo que isso abrange, primeiro tem que se arrepender de coração. Mas veja, pelo outro lado, temos visto como Deus tem nos mostrado que também pode vir enfermidade por causa de pessoas que falem contra esse escolhido.
Mas por esse ângulo vejo que é para encontrar o favor de Deus. Ou seja, a pessoa tem que olhar por todos os lados, porque poderá dizer, Senhor, eu não falhei, por que veio isso a mim? Ou isso ou aquilo? Bem, tens que entender, Deus está e vai cumprir em você encontrar o favor contigo. E quando a gente conhece todas essas coisas, então a gente já vai vendo que é o programa divino agindo em cada escolhido, porque isso é individual. Assim que nesse tempo, Deus nos ajude a estar preparados, porque o juízo começa pela casa. Portanto, queremos receber as bênçãos de Deus e não trabalhar para o juízo. Que Deus ajude a todos os escolhidos a nos seguir preparando para a nossa transformação e rápido. E consciente que não nos surpreende todas as coisas que façam contra o programa divino e tudo que falem, mas bem você tem que ver que são escrituras que estão cumprindo. São escrituras que também estão sendo vivificadas em pessoas, mas na parte negativa. Nós somos escrituras sendo vivificadas da parte de Deus e seu programa. Cada um vai fazer a parte correspondente ao que lhe corresponde. Assim que damos graças a Deus em continuar cumprindo as escrituras de Deus e seu programa. Bem, que Deus os abençoe e os guarde. Esse pequeno resumo que eu trago a vocês desta atividade que teve aí em Bogotá, Colômbia, e não tinha forma da gente sair dali por causa do ambiente tão formoso que tinha ali. E a recepção do povo quanto à palavra, e como seguia fluindo e não tinha forma para parar em tudo que tinha ali para esse tema, o que praticamente podemos dizer que aquilo foi uma introdução a tudo que contém nesse tema, o mensageiro a Israel, porque aí está tudo. É um tema que abrange tudo. Somente fomos por um cantinho, por uma beirinha do que é esse tema, o mensageiro a Israel. E graças a Deus que o povo latino-americano e caribenho identificou esse mensageiro, que em breve o povo hebreu o identificará também. Os escolhidos de Deus já disseram, é este. E isso mesmo é o que o povo hebreu dirá. É isso que estamos esperando. Mas a igreja noiva já o tem tido e estamos desfrutando em família tudo que foi prometido no comum do povo. E quando a gente vê pessoas que chegam assim desde cedo e já estão esperando pela bênção, isso nos leva ao tempo de Jesus, quando ele os assentava ali de 50 em 50 e os colocava assentados no monte, eles se assentavam no monte para que ele fosse ali falar com eles. Esse é o mesmo ministério de Jesus. Isso é algo, um detalhezinho muito importante. Ele sempre estará com seu povo. Critiquem ou não critiquem, isso sempre verás. Vai ser visto, como já falei. Mas ele continuará sendo o mesmo. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Bem, que Deus os abençoe e os guarde. E recordem, Deus está com seu povo. Esse anjo está com seu povo. E ele é o que está nos mostrando tudo o que ele prometeu. Sempre é o anjo. Tenha isso sempre em mente. Sempre, sempre, sempre. É e será o anjo. Bem, que Deus nos abençoe e os guarde. E muito obrigado por esses momentinhos. Hoje, terça-feira, 20 de agosto
deste ano 2024. Samuel Garcia está aniversariando hoje. Reverendo Samuel Garcia, que Deus te abençoe grandemente lá em El Paso, Texas. E já em breve nos estaremos vendo aí. Que Deus te abençoe e te guarde e siga te usando grandemente na obra nesse tempo final. E a toda a congregação lá, que Deus os abençoe grandemente a todos e todos que estão aniversariando hoje também. E neste mês, que Deus os abençoe e os guarde a todos. E o tema desta ocasião, imagina, de tanto que falamos aqui, de várias coisas, mas podemos colocar o que Deus está realizando, que foi o que Ele prometeu sob o cumprimento da visão da capa, que o povo que estaria vivendo no fim do tempo teria um avivamento que a igreja noiva receberia e que nunca aconteceu nas eras. Ou seja, esse avivamento é o Senhor que traz em sua vinda, o qual estaria revelando o mistério do sétimo selo, que é a segunda vinda do Senhor. Ou seja, que é a revelação, o sétimo selo, que no céu aconteceu um silêncio e ali tudo está em silêncio e não se vê nada se movendo, é porque algo estaria acontecendo na terra. É porque na terra é que está esse avivamento. Vejam, na dispensação da graça, tinha gozo no céu, um avivamento no céu, quando um pecador se arrependia. Mas agora, vejam, o avivamento é na terra, no meio da igreja noiva, porque os trovões estão sendo soados na terra, e está sendo realizada essa obra da abertura do sétimo selo, e a abertura do sétimo selo era e é o avivamento que tinha sido prometido. Portanto, com a abertura desse sétimo selo, a igreja noiva teria o avivamento final. O avivamento final. Para mim, foi um grande privilégio poder saudá-los e compartilhar esses momentinhos sobre esse tema, o avivamento final, que é o que estávamos esperando e que somos parte dele, deste avivamento, desde o seu começo. Que formoso é vê-lo crescer desde o início, desde o começo, ser parte desse avivamento e vê-lo já nessa etapa na qual está e segui-lo e continuar vendo-o até chegar a essa etapa final, onde será a coroação total deste grande avivamento que começou, o qual não se deterá, não importa o que aconteça. Seguiremos para a meta até chegar à perfeição. Mas lembrem que o juízo começa pela casa. Que Deus sempre nos ajude. E Deus examine nosso coração e ali veja a sinceridade que temos com Ele e nos examine com Sua palavra e por meio de Sua palavra e veja que desejamos lhe agradar em tudo e desejamos servi-lo com todo o coração e desejamos receber Suas bênçãos e já desejamos ir para a ceia das bodas do Cordeiro. O avivamento é o final. Que Deus os abençoe e os guarde a todos. Foi tremendo. Assim por cima a gente fala o que aconteceu ali. Vocês vão ver o videozinho. Foi algo, mas bem tremendo, o amor do povo. Em um lugar ele falava, o amor, os que amam sua vinda. Muitos chegavam ali com problemas físicos, muletas, muitos também em cadeira de rodas chegavam ali. Qualquer um poderia dizer, entraram assim e saíram igual. Esse saiu mais curado, mais saudável do que esse que está falando isso. E que tome muito cuidado, porque se isso já não aconteceu, isso que eu estive vendo nessa madrugada, possivelmente isso vai cair sobre essas pessoas. E pior ainda, vai cair sobre elas o que falaram daquela pessoa inválida que estava ali, ou sobre algum familiar deles.
Isso não é uma brincadeira. E vão estar vendo que o que falam em contra e zombam, até mesmo das pessoas com deficiência, isso vai voltar para trás, para eles. E você verá eles sofrendo isso, ou pior do que essas pessoas. Quando ele amaldiçoou a figueira, qualquer um poderia dizer, como vai amaldiçoar, em vez de colocar adubo? Jesus amaldiçoando, ele falou essa palavra. E em um comentário fala, e amaldiçoou a figueira. Vamos ver como fala ali. Porque veja, está sendo falado as bênçãos e também está sendo falado da alerta. Mas quando esse profeta fala, já não tem volta atrás. Não tem como voltar atrás. E poderão dizer, olha isso aí, está falando isso e isso. Vejam, Jesus, isso é Mateus 21. Pela manhã, veja isso. Mas vão às milhas, veja, porque vão fazer. Pela manhã, voltando à cidade, teve fome. E vendo uma figueira perto do caminho, veio a ela e não encontrou nada nela, mas somente folhas. Ele disse, nunca, jamais nasça fruto de ti. E em seguida a figueira secou. E os discípulos, vendo isso, admirados, diziam, como a figueira secou? Em seguida, Jesus respondeu e disse, em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidares, não só fareis isto da figueira, mas se disser a este monte, saia e lança-te no mar, será feito tudo o que pedires em oração, crendo, ou recebereis. Tem outro lugar que fala... Essa aqui. Isso foi outro dia. E passando pela manhã, viu que a figueira tinha secado desde as raízes. Então Pedro, aproximando, disse-lhe, mestre, veja, a figueira que amaldiçoaste secou. Eu amaldiçoo todas essas pessoas que zombaram, que nesse tempo final zombaram da terceira etapa. E daquelas pessoas inválidas e estão inválidas, os que zombaram dessas pessoas, que caiam sobre eles todas as maldições de Deus. Deus está falando. E verão que desde as raízes serão secados. Isso não é uma brincadeira, e Deus deu advertência, porque logo o juízo estará caindo, desde dentro para o mundo, porque vocês vejam, depois, na grande tribulação, é que será visto tudo isso já nessa escala a nível mundial, mas o juízo começa pela casa. Hoje foi falado maldições sobre essas pessoas. Que Deus os abençoe e os guarde e ajude a todos nós a continuar agarrado do anjo do pacto, a coluna de fogo, e que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, de seus filhos, os que amam sua vida, os que valorizam suas bênçãos, a bênção e a coroa que Ele nos deu. Que Deus nos guarde e nos ajude a sermos fiéis à sua palavra e às suas promessas. E depois vocês verão que vão dizer, olha isso aí amaldiçoando. Deus não amaldiçoa. Ele amaldiçoou na primeira vinda e na segunda vinda amaldiçoa também. Lembram que Ele traz bênção e está abençoando os seus filhos, mas também amaldiçoando os filhos do mal, o joio. Nesse tempo final, cumpre exatamente o que cumpriu na primeira vinda. Assim que sempre eu digo, isso não é uma brincadeira. Depois ninguém poderá dizer, não falaram nada para mim. E está como juiz. Ou seja, que aí não tem forma de escapar
de um Deus que está trabalhando nesse tempo em misericórdia para os escolhidos de Deus, mas em juízo para os que o rejeitam. Elias e Moisés, o que recebe sua mensagem, recebe misericórdia. O que não os recebe, o que vai receber? Juízo e maldição. Tão simples assim. Ou seja, não é algo que não é conhecido, mas é algo que é bíblico. Isso está em Deuteronômio 11:26. Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. E veja como os escolhidos de Deus lutam pela bênção desde cedo. Por isso muitos serão julgados. Mas também Deus coloca ali, Ele põe ali a maldição. E como pessoas lutam e estão desejosos para receber a maldição. Uns lutam para receber as bênçãos e outros, como se esforçam, brigam para serem os primeiros. E depois os outros já colocam coraçãozinho e eu gosto e coisas assim. Eles lutam para as maldições e vão receber isso, as maldições. E os filhos de Deus fomos colocados diante da bênção e a agarramos e nada nos tirará essa bênção. Somos abençoados. Ele disse, eu os abençoei e serão benditos. E vejam que também usa essa escritura. Não, aqui ele falou que somos benditos, somos abençoados. E ninguém tirará essa bênção. Vejam, para que saibam um pouquinho, isso não era para vocês, isso era para nós, os desse tempo, que estamos recebendo as bênçãos contidas na terceira etapa, nesse avivamento. E lembram que aí estavam todos juntos, e era falado para todos. Não peguem promessas que não são para você, isso é para nós. Por quê? Porque você está se pondo na posição de um zombador, de um crítico, e, consequentemente, não estás nesta posição da bênção. Então, veja como a pessoa se coloca e como a gente sabe de qual lado estão. É simples. A própria palavra mostra de que lado você é. Escolha, pois, a vida para que viva. A vida e a morte, escolha a vida para que viva. Tu e tua descendência, vejam. O que a pessoa faz, o que a pessoa faz vai repercutir em sua descendência. Ou seja, essa decisão da pessoa, vejam, a decisão de Saul pôs a perder toda a sua descendência. Não se chamaria trono de Davi, mas trono de Saul. Ou seja, com o que ele fez, toda a descendência dele não obteve essa bênção do trono. Deuteronômio 30 diz também, 19. Os céus e a terra hoje por testemunha contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Aí fala da bênção e da maldição. Refere aqui a morte. E a vida refere à bênção. Vem? Isso é Deuteronômio 30, 20. Continuando. Amando ao Senhor teu Deus, escolha a vida para que viva tu e tua semente, amando ao Senhor teu Deus, ouvindo a sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. Agora veja como segue a bênção. Segue a bênção ouvindo a Ele, obedecendo a sua voz. Por isso que ele falava ali no Monte da Transfiguração, ali Deus disse, a Ele ouvi.
E tinha dito também ao povo hebreu: ouça sua voz, não lhe seja rebelde. Agorinha falamos, é o anjo que está realizando tudo. Portanto, essa escritura hoje se cumpre novamente. Ouve sua voz, não lhe seja rebelde. Porque diz, porque ele não perdoará vossa rebelião. E quase nada. Por quê? Porque meu nome está nele. Eis que envio meu anjo diante de ti para que te guarde no caminho. Se está enviando o anjo para que te guie, para que te guarde no caminho. E o que você está fazendo é chutando o anjo, blasfemando o anjo, porque pensa que é o homem. A tremenda surpresa quando virem é o mesmo que o povo hebreu fez. Aquele ao qual eles estavam esperando, o crucificaram. Ou seja, o reino sob os pés de ferro, porque naquela parte estava nessa etapa, crucificaram a Jesus e agora está na parte, essa quarta etapa, está na segunda parte da quarta etapa, que é os pés de ferro e barro de oleiro. Vejam agora nessa etapa, o que o povo hebreu fez lá, a pedido do povo hebreu aqui, os gentios o fazem. Vejam, o povo hebreu vai perceber, mas como fizemos isso? Como fizemos isso com ele? Agora os gentios logo vão perceber o que fizeram e estão fazendo e farão a ele em sua vinda. O que o povo hebreu fez lá, que o rejeitou, e os gentios teve a oportunidade. Agora os gentios o rejeitam e o povo hebreu o recebe. E na terceira etapa, tiveram que reconhecê-lo, tiveram que reconhecer a ele. E estamos na terceira etapa. Eis que eu envio meu anjo diante de ti para que te guarde no caminho e te introduza no lugar que eu tenho te preparado. Que lugar ele nos preparou? A terra prometida do novo corpo. Guarda-te diante dele e ouve sua voz. Não lhe seja rebelde. Agora, como você vai ouvir a voz do anjo? Através do seu instrumento. Ouve sua voz, não lhe seja rebelde, porque ele não perdoará a vossa rebelião, porque meu nome está nele. Agora vejam, para aqueles que sim ouvem a voz e guardam ao anjo, diz, mas se em verdade ouvir a sua voz e fizeres tudo o que eu te disser, serei inimigo dos teus inimigos e afligirei os que te afligirem. Essas pessoas serão afligidas na grande tribulação. Assim que não se preocupem. Talvez hoje você sinta tristeza e sinta raiva de certa forma, porque estão falando mal e blasfemando, mas não se preocupe. Ele vai afligir a esses que têm estado nos afligindo. Onde? Na grande tribulação, enquanto estaremos na ceia das bodas do Cordeiro. Assim que o pagamento, ele vai dar para essas pessoas. Deixa elas continuarem cumprindo a Escritura, as que correspondem a esses malditos. Que Deus os abençoe e os guarde. Isso podem unir também com o que falamos. Essa é outra. Se continuar assim, não termina. Hebreus 10. Hebreus 10, 30. Conhecemos o que disse. Minha é vingança. Eu darei o pagamento, disse o Senhor. E outra vez mais o Senhor julgará seu povo. E na manifestação do Senhor, a manifestação do Senhor sempre é em um véu de carne. Ou seja, com suas próprias mãos, não tome a vingança com suas mãos. Quando fala suas mãos, o ataque hoje, para atacar uma pessoa hoje, não é assim com violência. Talvez até com uns escritos, até com os dedos responde
para trás, não faça isso, porque Deus é o que vai julgar. Não tome a justiça em suas mãos. Não perda tempo escrevendo para um maldito. Mas bem, abençoe o escolhido de Deus, que você sabe que está nessa terceira etapa. Use essas forças para eles e não para um maldito. Deixa eles que falem e continuem fazendo o seu trabalho. Porque tudo está se cumprindo ao pé da letra. Os escolhidos com avivamento e pelo outro lado o diabo com os incrédulos atacando. E está tão aí, e não podemos dizer que estamos falando algo que não é assim. Porque estão aí mesmo. Aí mesmo, na palestra, na conversa, está colocado aí o que estão fazendo. A bênção para um lado e a maldição para o outro lado. Ou seja, que está aí mostrado o que estão fazendo nesse tempo, de uma forma tão marcada que não tem como esconder, é público. E graças a Deus que cada um de nós seguimos escutando a voz desse anjo, que é o que está nos introduzindo à terra prometida do novo corpo. Assim que Deus os guarde e os abençoe. E até aí podemos chegar nesse momento, em tudo isso que foi falado, nesta ocasião. Depois pode colocar esse áudio junto com esse que falamos hoje. Que Deus os abençoe e os guarde a todos.